Para que as pessoas desse workshop não se percam, nem se desanimem num assunto tão vasto quanto processos e a sua gestão, faremos um resumo muito breve do que nos interessa nessa disciplina dentro de uma transformação corporativa. Começando por o que a gente chama de processo. Existem diversos tipos de definições de processos, como uma organização lógica de pessoas, energia, equipamento e procedimentos em atividades de trabalho projetadas para produzir um resultado final. Ou algumas bem mais sofisticadas, como uma série de etapas criadas para produzir um produto ou serviço, incluindo várias funções preenchendo as lacunas existentes entre as diversas áreas organizacionais, objetivando com isso estruturar uma cadeia de agregação de valor ao cliente. A gente prefere ficar para os nossos fins com uma das definições mais simples. Processo é um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas e relacionadas que produzem um serviço ou um produto específico para um cliente, externo ou interno. Ou seja, processos produzem algo, tem uma entrada, um input e geram uma saída. Simples assim. Gestão de processos é uma disciplina muito ampla, que engloba outras disciplinas como análise de processos, automação de processos, desenho de processos, transformação de processos, mapeamento de processos e outras. Nós, para nossa finalidade, estamos interessados num tipo específico de transformação de processos. E para isso, o mapeamento dos processos é importantíssimo. E o que a gente chama de mapeamento de processos? É o registro das atividades que compõem esse processo, das pessoas com quem ele interage, dos recursos que ele utiliza e dos resultados que ele produz. Ou seja, o que ele faz e quem ou o que é necessário para ele chegar no seu resultado. Por que empresas fazem mapeamento de processos? Bom, por dois grandes motivos. Primeiro, para otimizar os processos, para melhorar o seu desempenho, reduzir o tempo, melhorar a estabilidade do processo, aumentar a conformidade, a padronização, aumentar a capacidade de produção daquele processo e outras coisas. Mas o segundo grande motivo, que é o nosso motivo, é empresas fazem mapeamento de processos para transformar os seus processos. Você não transforma processos que você não mapeou. E o que o mapeamento de processos quer descobrir? Ele quer responder perguntas do tipo: qual é o objetivo do processo? Quais são as fronteiras, ou seja, os limites do processo, até onde ele vai? Quais são as entradas desse processo? Quais são as atividades que compõem o processo? Quais são as saídas desse processo, ou seja, o que ele gera? Quem são os responsáveis pelo processo? Quem é que participa do processo? Quais são os recursos financeiros, humanos e materiais usados no processo? Quais os resultados esperados desse processo e coisas como quais são as dificuldades e os riscos associados a esse processo. Todas perguntas muito importantes e que podem ser respondidas com alguma facilidade quando a gente para e realmente começa a olhar para esse processo com esse olhar. Agora, o mapeamento de processo pode ser realizado em vários níveis de profundidade e detalhamento, desde o nível mais básico, que a gente chama de descritivo, que a gente quer só entender o que é o processo, como ele funciona, passando por um nível analítico e indo até o que eles chamam de nível executável, ou seja, em detalhes que permitam a automação, a programação desse processo. Para os nossos objetivos, é suficiente você ficar no nível descritivo e, eventualmente, alguns elementos do nível analítico. Nada mais sofisticado do que isso. E quais são as técnicas para você realmente fazer o mapeamento do processo? Bom, ele envolve duas coisas. Primeiro, eu tenho que escrever esse processo, que são as chamadas técnicas de notação para você documentar o processo. Como é que você escreve? Bom, existem várias formas. Existem fluxogramas de processos, fluxograma horizontal, mapofluxograma, diagrama UML, BPMN e existem coisas chamadas de mapas de alto nível, que é o que mais nos interessa, como os diagramas CIPOC, os diagramas de tartaruga, os 5W1H e assim por diante. A gente recomenda esses porque eles são o suficiente para o que a gente precisa. Agora, você só consegue escrever um processo se você tiver entendido esse processo. E aí entram as técnicas de levantamento. Como é que você levanta realmente
esses elementos todos de um processo. Também existem diversas técnicas, como entrevistas, questionários, reuniões, oficinas, workshops, observação direta, análise documental e hoje em dia até algumas técnicas que vieram do design thinking, como Um Dia na Vida. Vale a pena dar uma olhada para quem tiver curiosidade. No nosso caso, entrevistas, questionários e reuniões são suficientes para o que a gente precisa. Mais uma vez, esse não é um curso de gestão de processos. Esse pequeno vídeo, obviamente, não tem a intenção de mostrar como se faz mapeamento de processos. Queremos apenas ajudá-los a identificar o que realmente é fundamental dentro do nosso contexto e recomendar alguns caminhos mais simples para que uma empresa faça o mapeamento mínimo indispensável antes de começar a definir os novos processos.